Amém? Vamos orar. Pai querido, nós estamos felizes porque podemos te adorar, Pai, com liberdade em nossas vidas, porque o Teu Espírito Santo, Pai, tem nos visitado e proclamado a verdade da Tua palavra, tem nos levado até Jesus Cristo, o Teu Filho, nosso Deus e nosso Pai. Nós oramos para que a Tua palavra entre impactando o nosso coração, transformando a nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça, do juízo, mas nos levando para bem pertinho do Senhor. Eu quero abençoar a casa dos teus filhos, quero abençoar o domingo dos teus filhos, quero abençoar a semana dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Nós, uma vez na vida, pelo menos, você ouviu isso, talvez você esteja cansado de ouvir isso. Alguém falou que Deus tem um propósito para você, Deus tem um propósito para a sua vida. Hoje de manhã nós falamos um pouquinho sobre chamado e sobre propósito, como é que funciona o chamado e como é que funciona o propósito. O propósito, ele é carregado de algo que a gente chama de unção, que a Bíblia chama de unção, que é uma capacitação para que você desempenhe uma determinada tarefa, uma determinada função na igreja. É uma capacitação que o Espírito dá, é um poder que o Espírito Santo dá para você ser aquilo que Deus chamou você para ser. E hoje eu quero voltar a Romanos capítulo 8, a Bíblia vai dizer o seguinte, que nós somos chamados para um propósito. Romanos 8, de 28 a 30, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, também chamou, aos que chamou, também justificou, e aos que justificou, também glorificou. Nós fomos chamados de acordo com o propósito de Deus. Deus tem um propósito para a minha vida. Deus tem um propósito para a sua vida. Pastor, qual é o propósito de Deus para a minha vida? Qual é a razão de Deus para a minha vida? Deus quer que você fique cada vez mais parecido com Jesus. Então, todas as coisas cooperam para o bem. Coisas boas, coisas não tão boas, todas elas estão cooperando conjuntamente para que você fique igualzinho a Jesus. Ah, pastor, pera lá. Coisas não tão boas, está querendo dizer que coisas ruins vão fazer com que eu fique parecido com Jesus? Sim. Deus, ele usa tudo que está na tua vida, aquilo que você se relaciona, que você experimenta, para que o Cristo Jesus entre no seu coração e faça você ficar cada vez mais parecido com Ele. Isso é que é o propósito de Deus. O propósito de Deus é que você tenha a vida eterna que está em Cristo Jesus. Agora, existe uma razão para você existir. Não fica pensando que você nasceu do acaso, que foi por acaso que aquele embrião foi gerado lá no ventre da sua mãe. Não foi, não. A Bíblia diz no Salmo 139, de 13 a 16, tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, disso eu tenho plena certeza. Meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Todos os teus dias, Deus já tinha escrito. Toda a tua história já estava escrita. Tudo aquilo que você está vivendo e experimentando, já estava escrito. O nosso Deus é um Deus que ele não perde o controle da história. E ainda que você ache que a história é ruim, que a tua história seja amarga, que a tua história seja fracassada, que a tua história esteja perdida, que a tua história seja de abandono, que a tua história seja de tristeza, preste atenção, há um propósito que não apenas vai glorificar o nome do Senhor, mas vai fazer você ficar igual a Jesus Cristo. Então, a razão de você existir é Deus. Deus, ele olhou para o seu embrião quando você estava no ventre da sua mãe. Tem uma versão que diz, quando eu era substância informe no ventre da minha mãe, todos os meus dias
Todos os meus dias já eram conhecidos do Senhor. Então, existe uma razão para você viver. É interessante como é que as pessoas duvidam disso. Tem gente que fica olhando para a tua vida, tem gente que fica olhando para as tuas derrotas e dizendo lá, é um coitado, é um problemático, ó a família como é que é, ó o filho como é que é, ó a solidão como é que é, ó o casamento como é ruim. Só que as pessoas não entendem que existe um propósito nisso tudo e que esse propósito, no final de tudo, vai exaltar a tua vida. Você já tem um pastor. Eu quero um propósito para viver, querido, você já tem um propósito. Jeremias capítulo 1, verso 5, a Bíblia diz, antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei. E o designei profeta às nações. Existe sim uma designação. Nós explicamos isso pela manhã. O chamado é a designação. Quando eu te chamo, quando eu chamo você pelo teu nome, eu estou trazendo você para perto de mim, para distribuir para você uma finalidade, uma função, um propósito. Você já nasceu com um propósito. Existe uma mulher que só você pode amar. Existe um cônjuge que só você pode amar. Existem crianças que Deus vai te dar que só você pode amar. Existe um trabalho que Deus estabeleceu que só você pode fazer. Existe um ministério que Deus estabeleceu para você. Existe uma vida que Deus deu para você. E não adianta você querer escapar e fugir disso, porque essa é a vocação e o propósito que Deus tem nos dado. O propósito não é só o destino, mas o propósito também é a jornada. Atos 20, 24, o apóstolo Paulo, ele discursando ali, diante do rei Agripa, todavia não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, se tão somente puder terminar a corrida e completar o ministério que o Senhor Jesus me confiou, de testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ele está dizendo o seguinte, que o propósito tem maior valor do que a vida. O propósito vale mais do que a vida que ele tem, mais do que ele mesmo. Existe algo para mim e para você que Deus nos destinou, que Deus nos predestinou, que Deus nos escolheu e diz assim, você nasceu para isso. Quando Deus, ele conversa com a mãe de Sansão, ele diz assim, olha, ele vai ser gerado para libertar Israel. Quando Ana pede Samuel, é interessante como é que as mulheres que são estéreis na Bíblia, elas têm vidas extraordinárias. Tem filhos que são extraordinários. Sara é mãe de Isaac, Rebeca é mãe de Jacó, Raquel é mãe de José, das 12 tribos de Israel, Isabel é mãe de João Batista, dos nascidos de mulher. Ninguém foi maior do que João Batista, ninguém. Ana consagra o filho ao Senhor antes de ter gerado o filho. Antes do filho tá dentro do ventre dela, já consagra ao Senhor. Então, havia um propósito na vida de Samuel. Samuel, ele vai ungir quem? Ele vai ungir o primeiro e segundo rei de Israel, Saul e Davi. Quando a mãe de Moisés fica grávida, ela era uma mulher da tribo de Levi, o marido era um homem da tribo de Levi, eles têm filhos de um tempo em que havia uma opressão no Egito, o faraó mandava matar os meninos, ela tem um filho, gente, os vizinhos deviam falar, é maluca, está grávida, agora nasceu um filho, como é que ela vai conseguir esconder esse filho? É uma doida, mas havia um propósito para aquela mulher chamada Joquebede, e ela gera não só Moisés, o homem que libertou milhões de pessoas do cativeiro, mas gera também Arão. Arão é o primeiro sacerdote, primeiro sumo sacerdote, e Miriam, aquela que vai trazer adoração no meio de Israel, vai ser uma ministra de louvor, vai ser um sacerdote e vai ser um libertador. Existe um propósito de Deus, existe uma razão, e o propósito não é só o destino, querido, é a carreira que você vai caminhando. O apóstolo Paulo vai dizer, nós vamos falar mais um pouco sobre isso, eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé, 2 Timóteo 4,7, não é só aquilo que eu fiz, mas é a carreira que eu tracei, é o tempo que eu vivi, é a estrada que eu tomei, que fez de mim um homem de propósito com Deus. Essa jornada, ela é sempre planejada por Deus. Salmo 119, 26, 27, relatei meus planos a ti, e me respondeste. Agora ensina-me
teus decretos. Ajuda-me a entender teus propósitos e eu meditarei em tuas maravilhas. Tem muita gente infeliz porque não entende os propósitos. Muita gente infeliz porque não busca a Deus propósito. Tem muita gente infeliz querendo ser aquilo que Deus não chamou ele para ser. Querido, o propósito de Deus é singular. Deus me chamou para fazer algo que não chamou você para fazer. Deus chamou você para fazer algo que não me chamou para eu fazer. Você nunca vai ser Moisés, você nunca vai ser Abraão, você nunca vai ser Davi, você nunca vai ser lobo. Você vai ser você. E se você fugir daquilo que Deus chamou você para ser, querido, você vai ser um infeliz. E é isso que a Bíblia está dizendo aqui, que você deve entender o seu propósito. Tem muita gente que está batendo com a cabeça porque não entende o propósito de Deus para a vida dela. Deus colocou ela para ser um evangelista, para ser um mestre, e ela está querendo ser um pastor, está querendo ser um missionário. Deus chamou você para ser um professor, para ser um engenheiro, para ser um contador, e você cismou que vai ser médico. Deus chama você para ser mãe, para ser pai, e você cismou que não vai ter filho. Deus chamou você para algo que tem um propósito, e o propósito não está só na igreja, o propósito está onde? Naquilo que Deus gerou você. Joquebede, ela não foi gerada para libertar Israel, mas ela foi gerada para ser mãe daquele que ia libertar Israel. Então, Provérbios 19, 21 diz: muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Quando você está frutificando, quando você está caminhando e tua vida está dando certo, você está no meio do propósito do Senhor, você está no centro do propósito do Senhor. É isso que a Bíblia diz, que a intimidade, ela vai fortalecer esse propósito, é a maneira como eu me relaciono com Deus. O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Salmos 25, verso 14. Quanto mais, é interessante quando ele fala confiança em segredos. Você não sai contando segredo para todo mundo. Aliás, tem muita gente desonesta, muita gente que você acha que pode confiar, você vai lá, confia o teu segredo, abre o teu coração. Você pensa que é teu amigo, que é tua amiga, e pelas costas ele conta tudo, ele faz fofoca, faz fuxico, ele pela tua frente é teu amigo, pelas tuas costas ele te odeia. Tem muita gente que é assim. Mas Deus, ele conhece os seus amigos, ele se apresenta para Abraão em Gênesis 17, fala: esconderei eu de Abraão, meu amigo, que eu vou fazer. Deus é um Deus que confia seus segredos a quem? A quem está perto dele, aqueles que o Senhor confia. Então, a intimidade com Deus vai dar certeza do propósito de Deus na sua vida. Eu sei exatamente o propósito que Deus quer para mim. Sabe? Então eu não deixo, eu não fico distraído, eu não fico perdido pelos cantos. O que eu vou fazer da vida? Eu sei exatamente o que Deus, eu estou na jornada. Pode ser que haja aqui uns dribles no caminho, umas curvas no caminho, mas eu sei exatamente o norte que eu estou seguindo. Eu tenho um azimuth, eu tenho a direção, eu tenho ali, eu estou ligado numa bússola que está dizendo: é para lá que você vai, quero levar a gente para o céu, eu quero encher o céu de pessoas que temem ao Senhor, que entregam a vida a Jesus Cristo, que conhecem o Evangelho da Graça, que servem a Deus, que vivem em obediência. É isso, essa é a minha vocação. É chamar e libertar cativos, é pôr em liberdade os oprimidos, é abrir porta de prisões, é ensinar as pessoas a vencerem, é ensinar pessoas a terem fé. Esse é o chamado que eu tenho. Você pode ter pastor de todo tipo. Você sabe que Deus chamou uns para mestres, outros apóstolos, outros profetas, evangelistas, enfim, existem os dons ministeriais. Eu tenho um dom muito, muito definido na minha vida. Esses dias agora de pandemia, né, a gente fica vendo um monte de gente falando assim: pastor, eu vi a série tal, fiz isso, fiz aquilo. Tem gente que foi pintar. Gente, cada um é de um jeito, cada um faz o que quer. O meu foco está no Senhor. Aproveitei, já escrevi um livro, estou terminando ele, já vou escrever outro livro. Eu não vi nenhuma série do Netflix, não me perdi com nada. Fica pensando que eu me perdi. Atendi um monte de gente, socorri, fui visitar. Às vezes eu tive que visitar, foi emergência, eu tive que ir lá. Mas aí eu ligo, eu atendo, eu respondo mensagem. Isso é foco. Você sabe para onde você está indo. Você tem eu tenho um propósito.
um propósito. A intimidade fortalece o propósito. E o propósito, gente, ele mata a nossa vontade própria. O propósito, ele mata a nossa vaidade. Êxodo 4, de 2 a 4. Então o Senhor lhe perguntou: o que é isso na sua mão? Quero pegar emprestado aqui um pedacinho da história de Moisés para falar sobre o propósito. Uma vara, respondeu ele. Disse o Senhor: jogue-a no chão. Moisés jogou-a e ela se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse: estenda a mão e pega pela cauda. Moisés estendeu a sua mão, pegou a serpente e esta se transformou numa vara em sua mão. Deus, ele tem um propósito para Moisés. Moisés, ele faz, até aqui, ele fez tudo errado. Tudo errado. Então Deus falou assim: você vai seguir agora o meu propósito. Deixa a tua vaidade, deixa as tuas vontades, deixa aquilo que você pensa que sabe. Eu vou te ensinar. Pega o teu cajado, é o instrumento do pastor, querido. O pastor é que carrega o cajado tem aquela curvinha na ponta, para ele puxar a ovelha, né? Que está mais distante, que cai num buraco, ele vai lá e puxa ela pelo pescoço, pelo cajado. E ele fala para Moisés: Moisés, joga fora esse teu ministério fracassado. É interessante como as pessoas, tem pastores que não querem crescer. Eu saio com meu filho, esses tempos aí eu fui visitar ele me levou numa igreja nos Estados Unidos, penso uma igreja linda, 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 e meu filho é seminarista, ele gosta desse negócio, é o louvor, é a bateria, é o som, é o ministério tal. Aí eu falei para ele assim: filho, a gente veio aqui porque Deus quer falar algo com a gente. Eu não vim aqui porque a igreja é bonita, eu não vim aqui porque eu quero aprender algo com Deus aqui. E naquela noite Deus falou algo assim que me motivou no meu propósito. Você quer crescer? Aprende com quem faz crescer. Você quer ter um ministério profícuo? Você quer ter um casamento abençoado? Aprende com quem tem casamento abençoado. Você não teve pai, o seu pai talvez não tenha sido uma referência para você. Você não sabe ser pai, então aprende alguém que esteja com os filhos no altar, que é um bom pai, que criou com os filhos no temor do Senhor. Então a gente tem que deixar de ser vaidoso e jogar fora o quê? O nosso cajado, que é serpente. Tem muita gente que o ministério dele, a vida dele, o serviço dele, o trabalho dele, está contaminado por princípios que não são de Deus. E a gente tem que abrir mão disso. Tem gente que não abre mão das suas derrotas. Tem gente que não abre mão dos seus fracassos. Querido, aprenda a começar de novo. O Moisés aí estava com 80 anos. Ele sabia pastorear, porque ele ficou 40 anos pastoreando o rebanho de Jetro. Lá em Midian. Ele falou assim: ó, pega a tua experiência, joga fora. Eu vou ensinar você de novo. Joga fora isso. Quando ele abre mão, ele vê que a experiência dele estava contaminada. Então ele pega: agora eu vou ensinar você a pastorear o meu rebanho. O propósito, ele mata a vaidade, gente. O propósito produz cura interior. Você sabia disso? Tem muita gente doente, fracassada ministerialmente, fracassada na sua vida pessoal, porque está sonhando sonhos que não são deles. E aí o coração fica cheio de podridão. Por que dá tudo errado? Porque você está vivendo uma vida errada. Disse-lhe mais o Senhor, Êxodo 4, 6 a 7, coloque a mão no peito. Moisés obedeceu e quando retirou, ela estava leprosa. Parecia neve. Ordenou-lhe depois: agora coloque a mão de novo no peito. Moisés tornou a pôr a mão no peito. E quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Tem coisas que estão dentro da gente, que estão matando a gente. Por quê? Porque nós estamos longe do propósito de Deus. Por causa de agonias, por causa de amarguras, por causa de tristezas, por causa de coisas que já deviam ter saído do nosso coração há muito tempo, que a gente já devia ter vomitado, desculpa a expressão, mas devia ter colocado para fora há muito tempo, já devia ter confessado, abandonado, rejeitado. Mas é gente que continua querendo viver com as lembranças lá do palácio do Egito. Então, quando você conhece o propósito, quando você está no propósito, aquilo que é passado fica sepultado no passado. O propósito, aprenda isso, ele é singular e ele é personalíssimo. Cada um tem o seu chamado,
Êxodo 4, de 10 a 13, disse, porém, Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade de falar, nem no passado, nem agora que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem, disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem, quem fez o surdo ou o mudo, quem lhe concede vista ou torna cego, não sou eu o Senhor, agora pois vá, e eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço que envies outra pessoa. Deus, tem uma notícia para você, não vai mandar outra pessoa. Se o chamado, a vocação, a unção e o propósito são teus, Deus vai usar você e não vai usar mais ninguém. Na sua casa, ninguém vai falar de Jesus se você não falar. Não adianta você dizer assim, não, mas meu marido, mas minha esposa, mas meu filho. Você é a coluna do Senhor nessa casa. É você que está aí para interceder. É você que está aí para jejuar. É você que está aí para levar o povo para Jesus. Não tem jeito. Não adianta você querer mandar outro. É você. Chamado, propósito, são personalíssimos. Não adianta você querer fazer Deus mudar de ideia. Deus não vai mudar de ideia. Não adianta você querer dizer para você da sua incapacidade, do seu passado derrotado. Quando Deus te dá um propósito, esse propósito não vai mudar. Não adianta você querer transferir para outro um propósito que é seu, querido. O seu filho, é você que vai ter que lutar por ele. Aquele gigante que aparece, não adianta, é você que vai ter que pegar pedra no riacho para atacar na cabeça dele e derrubar ele. Quando nós falamos de chamado, eu gosto muito, falei esses dias sobre Caleb. O chamado do Caleb era para ser 02. Ele nunca foi o 01. Nunca. Ele seguiu, ele estava com Josué o tempo todo. Pensa, um homem impressionante, é Caleb que venceu o gigante, que derrotou lá o povo de Arba, Kiriat Arba e Hebron, tomou as montanhas de Hebron, derrotou os maiores inimigos de Israel. Ele foi chamado, sabe para quê? Para sustentar ministerialmente a vida de Josué. Foi para isso que ele foi chamado. Existe um chamado para você no louvor, existe um chamado para você no evangelismo, na liderança da célula, no ministério infantil, dentro da tua casa sendo mãe, dentro da tua casa sendo pai. Mas quando você fica dizendo para Deus, Deus manda outro, tem muita gente falando isso da sua própria família. Eu não consigo cuidar dessa casa, eu não consigo cuidar dessa esposa, eu não consigo cuidar desse marido. Manda outra pessoa, eu não sou capaz, querido, é capaz. E é você que vai fazer. Porque o propósito é personalíssimo, ele é teu, ele é único. Então, não tente convencer Deus ao contrário disso. Isaías 46, de 9 a 10. Lembre-se do que eu fiz no passado, pois somente eu sou Deus. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim. Só eu posso lhes anunciar, desde já, o que acontecerá no futuro. Todos os meus planos se cumprirão, pois faço tudo o que desejo. Então, se Deus tem um propósito para você, ainda que você não esteja enxergando o porquê, Ele sabe o que está fazendo. Esse Deus, ele sabe exatamente por que chamou você, por que destinou você e por que colocou essa finalidade, esse objetivo, esse propósito da sua vida. Não fica tentando distrair Deus e nem fique tentando convencer Deus que você não é o cara, que você não é a mulher, que você não é o jovem. Você é aquele que Deus chamou. A vontade da gente, pastor, mas eu não tenho vontade, é passageira. Vontade é passageira. Mamãe dizia, vontade é coisa que dá e passa. Mamãe falava isso para mim, e é verdade, vontade. Eu estava com tanta vontade de passear, eu estava com tanta vontade de viajar, eu estava com tanta vontade de abraçar todo mundo, não posso. Então, vontade, passa. Daqui a pouco, eu vou poder fazer isso, mas agora a vontade vai ter que passar, a vontade imediata. Diz assim, Hebreus 11, 24 a 26, pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou a desonra a riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Ele tinha vontade? Tinha vontade.
Eu tenho certeza que Moisés estava num palácio. Eu tenho certeza que não faltava nada na vida dele, que ele não tinha dificuldade de ir na despensa e pegar e saborear a comida que ele queria, que ele quisesse. Ele não tinha dificuldade de conforto ou de ausência de conforto. Ele não tinha dificuldade nenhuma. Só que essas vontades, que eram assim, o cardápio saboroso que ele tinha, ele deixou de lado para seguir o propósito que Deus tinha para a vida dele. Qual era o propósito dele? Não era ele ficar no palácio. No propósito dele era o quê, gente? Era servir e tirar o povo de Israel de dentro do Egito. Então, eu gosto muito de lembrar da minha própria vida. Quando eu fui promovido a coronel, eu me lembro disso. Eu falei assim, ó, chegou meu tempo, eu vou para a reserva. Aí chegaram alguns outros oficiais, oficial general, Lobo fica, você vai ser promovido aqui, você vai promovido ali, eu vou te dar um comando assim. Eu não quero. Eu quero servir ao Senhor. Eu tenho um chamado. Tem uma canção que diz, eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Então existe um chamado que eu não posso abortar, eu não posso atrasar. É interessante como as pessoas pensam que o fato de a gente estar experimentando bons momentos, a gente está jogando fora alguma riqueza, a gente está jogando fora algum valor. Não estamos. Assim como Moisés, ele considerou a desonra a riqueza maior do que o tesouro do Egito. Então, quando a gente fala de seguir um propósito, significa o seguinte, que existe uma recompensa para mim. E eu não trabalho só porque, eu vou ganhar recompensa. Eu trabalho nisso por quê? Porque eu sei aquilo que Deus me chamou para frutificar. E assim que tem que ser a sua vida. Existe um propósito que vai mover a gente. Lucas 4, de 1 a 9. Jesus, olha só, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Olha como é que o propósito. Você acha que os dias ruins, os dias de deserto, são dias que Deus escapou da sua vida? Não. O Espírito de Deus levou Jesus para o deserto de Jericó. Olha o propósito de Deus nisso. Continua. Onde 40 dias foi tentado o diabo, o levou a um lugar alto. Olha, Deus humilhou Jesus. O diabo levou para um lugar alto, mostrou os reinos da terra, fez uma proposta para ele irrecusável. Mostrou-lhe no relance todos os reinos do mundo. O diabo o levou a Jerusalém, vamos mais alto ainda. E colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. É interessante como a gente acha que os propósitos só vão levar a gente para lugares bons. Não são assim, gente. Isso não acontece. Isso é uma infantilidade evangélica, natural, que a gente tem vivido desses tempos de igreja aqui, contemporâneos. Deus leva a gente para desertos. Deus leva a gente a humilhações, porque Ele tem um propósito. Em Deuteronômio capítulo 8, a partir do verso 3, diz, eu te levei para o deserto, eu te humilhei, eu te deixei passar fome, para que você entendesse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Eu queria conhecer no teu íntimo interior se você me obedeceu ou não. Havia um propósito. Então nem sempre quem te leva para o deserto é teu inimigo. E nem sempre quem te coloca nas alturas, te coloca em evidência, te coloca para aparecer, nem sempre ele é teu amigo. Então entenda que o propósito nos move para algum lugar. O propósito não é aquilo que você ganha, mas é aquilo que você vai se tornar. Gênesis 41 conta a história de um outro homem chamado José. Verso 17, então o faraó contou o sonho a José. Sonhei que estava de pé à beira do Nilo. Olha que coisa interessante. O sonho do faraó não era para o faraó, era para José. Cuidado com quem sonha do teu lado. Mas cuidado para você não perder o sonho. Ele participa do sonho do copeiro. Ele participa do sonho do padeiro. Você conhece a história. E agora ele está participando do sonho do faraó. Gente, José ficou encarcerado por
13 longos anos ele foi jogado numa cisterna, foi vendido como escravo, se tornou prisioneiro escravo. A Bíblia diz que ele já estava 2 anos esquecido na prisão. Já imagina, gente, você foi esquecido? Alguém te acusou de algo que você não fez, e aí foi demitido aí um mandato de prisão, você está na cadeia, e não aparece nenhum advogado para lembrar de você e com habeas corpus. Ele ficou 2 anos injustamente, mas prosperando aonde? Dentro da prisão. Porque a bênção do Senhor estava com ele. Não importa, quando você está no propósito, não importa onde você está, se você está em Canaã, se você está dentro da cisterna, se você está dentro da prisão, se você está na escravidão do palácio do faraó, aonde você está, a bênção de Deus está. Isso é que move o quê? O propósito de Deus na sua vida. Então diz assim em Gênesis 41, 39, uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você, você terá o comando de meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Olha que coisa, gente. Não é aquilo que você vai ganhar, é aquilo que você vai se tornar. E ele sai de um lugar de escravidão, porque ele era prisioneiro escravo, e se torna o governador da nação mais poderosa da terra. Então, quando eu falo de propósito, o propósito ele é cheio de paixão e de renúncia, cheio. Gênesis 41, 42 continua, em seguida o faraó tirou do dedo o seu anel de selar e o colocou no dedo de José. Mandou vestir de linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. Também o fez subir em sua segunda carruagem real, e à frente os arautos iam gritando, abra o caminho! Assim José foi colocado no comando de toda a terra do Egito. Você acha que as pessoas que hoje enriqueceram, que hoje estão desfrutando de uma vida muito boa, que conquistaram altos postos, você acha que foi moleza? Quando você vê uma bailarina, que tem a foto do pé de uma bailarina, você olha para um lado, uma sapatilha dourada, e você olha do outro lado, o pé direito dessa bailarina, cheio de calo, cheio de machucado, cheio de marca, cheio de cicatriz, cheio de esparadrapo. Por trás de alguém que tem um propósito vencedor, a paixão. Por trás de alguém que tem um propósito, tem muita renúncia. Tom Brady, que é o quarterback vencedor, ele ganhou 6 vezes o Super Bowl. Esse homem, ele treina 12 horas por dia. 12 horas por dia, ele tem quase 40 anos. Ele já é o melhor do mundo, mas por que ele é o melhor do mundo? Renúncia e paixão, a pessoa faz com paixão o que ela faz, isso é um propósito. Quando eu prego uma mensagem com paixão. Eu preparo a mensagem essa madrugada, eu fui dormir 2 da manhã, tinha preparado uma mensagem, acordei às 7 da manhã, falei, não é isso. Deus me incomodou, falou, não é isso. Eu comecei a orar de novo, quando foi 9 da manhã, eu preparei essa mensagem que vocês estão ouvindo agora aqui, e eu fiquei preparando de 9 da manhã até quase 3:30 da tarde. Por quê? Porque Deus tinha muito para comunicar para você, mas porque eu tenho paixão, eu renuncio. Hoje eu não almocei, você entende isso? Hoje eu não tomei café da manhã, não estava jejuando não. Mas havia algo no meu coração que tinha mais fome do que a comida. Jesus diz, olha, minha comida é fazer a vontade do meu Pai, e é isso que estava no meu coração. Se pastora Fabíola não chega para mim no finalzinho agora e fala assim, come alguma coisa, eu ia vir, eu não ia comer nada, porque existe paixão, existe renúncia. Uma bailarina que faz aqueles rodopios que salta, que você fica encantado, você está vendo ela nas luzes, quando ela sai nos bastidores, os pés dela estão em carne viva. Pessoas que cumprem propósitos maravilhosos renunciam a prazeres, renunciam às suas vontades, renunciam às suas vaidades, não ficam deitados em berço esplêndido. Davi, ele se torna rei, escute isso, mas ele primeiro cuidou de ovelha do pai. Eu imagino ele limpando os
estrumes do gado. Eu imagino ele cuidando e correndo atrás de ovelha teimosa, tirando a ovelha da boca de leão e de urso. Ele lutou com Golias, ele foi traído por Joabe, foi horrível a vida dele. Ele perdeu o mentor dele, ele perdeu o rei se tornou inimigo dele. Gente, ele não fez nada e aquele ódio, aquele ciúme começou a corroer o coração de Saul. Ele foi se esconder num buraco, numa caverna, no deserto. Aí, quando você vê Davi chegar onde chegou, você fala assim, também ele é rei de Israel. Você não sabe o que está por trás de um propósito cheio de renúncia e cheio de paixão. Quando a gente fala sobre isso, o propósito é que vai tornar você quem você deve ser. Então perguntou a Jessé, esses são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu, ainda tem o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Ele não está pronto para ser rei, é muito novo. Tem um menino, mas ele só tem 14 anos. Olha aqui, olha para Aminadab, olha para Samar, eles já estão prontos para ser rei. Olha o que Samuel vai falar. Samuel disse, traga-o aqui. Então Jessé mandou chamá-lo, ele veio. Então o Senhor disse, Samuel, é este. Levante-se e unjam. Samuel então apanhou o chifre cheio de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Tem uma versão que diz, o Espírito do Senhor possuiu. O propósito deve possuir, deve nos encharcar como unção, para que a gente seja exatamente quem a gente tem que ser. Davi pensou que tinha nascido para ser pastor de ovelhas, mas na verdade ele nasceu para ser raiz de Jessé, para ser aquele de quem Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o Hamashia, o ungido, o Yeshua Hamashia, o Cristo ungido, aquele que veio para salvar. Ele veio para ser aquele que seria a raiz de Jesus Cristo. Ele deixou de ser o pastor para ser aquele que apontava. É por isso que Bartimeu, o cego de Jericó, ele grita, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E Davi, com a sua paixão, com a sua vocação, com a sua renúncia e com o seu propósito cumprido, leva hoje consigo o nome do Cristo. Não se vive nenhum propósito sem você passar pelo processo. Isso aqui é importante. 2 Samuel 5, 3 a 5. Então todas as autoridades de Israel foram ao encontro do rei Davi, em Hebrom. E ele fez um acordo com eles em Hebrom perante o Senhor, e eles ungiram Davi, rei de Israel. Davi tinha 30 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou durante 40 anos. Sabe o que significa isso? Processo. Ele tinha 14 anos, quando foi ungido a primeira vez, e Deus disse, teu propósito é governar o meu rebanho, o teu propósito é ser capitão dos exércitos de Israel, o teu propósito é você ser rei da nação que eu escolhi. Entre o propósito, 14 anos, e o cumprimento, entre o chamado, 14 anos, e o cumprimento do propósito, vai demorar 16 anos. Tem muita gente que quer chegar e sentar na janelinha. Tem muita gente que quer pegar o prato pronto. Tem muita gente que quer rebanho grande logo. Tem muita gente que quer família linda e maravilhosa, dá trabalho. Olha para mim. Olha para mim aqui. Ser pai dá trabalho. Ser marido dá trabalho. Você ser destacado na empresa dá trabalho. Para você conquistar as coisas, você tem que trabalhar e tem que ter paixão, querido. Não funciona assim, não tem. Para com essa criancice. Tem que falar assim, não, eu vou sair daqui, eu vou lá para o Irã, eu vou lá para o Vietnã, eu vou lá para Bangladesh, eu vou para a Tailândia, eu vou para o Japão, e eu vou lá, eu vou fazer discípulo de todas as nações. Vai então, para você ver o que é bom para tosse. Vai. Vai. Você vai entender o que é ser missionário, você vai entender o que é ser um pastor, você vai entender o que é ser um ministro de Jesus, você vai entender o que é ser apedrejado, você vai ser o que é ser rejeitado, você vai entender o que é dobrar o joelho, você vai entender o que é buscar o Senhor e saber que só o Espírito de Deus pode mover. Gente, entenda isso. Quando a Bíblia fala de propósito,
a Bíblia também fala de processo. E a gente, para ter o que a gente quer chamar, aquilo que a gente chama de propósito, ó, o propósito meu era esse aqui, ó. É deixar filhos no altar, é deixar netos no altar, é fazer com que os seminaristas da igreja sejam muito melhores do que eu, fazer com que aqueles que vêm depois de mim, vêm depois de nós, a igreja Batista de Bom Retiro, seja uma igreja em que exale o bom perfume de Cristo. Isso dá trabalho. Isso depende de mim, isso depende de você, mas depende de quê? Da gente manter o foco no propósito que Deus nos chamou. O propósito, gente, ele pode ser solitário. Atos 15, 36 a 41, algum tempo depois, Paulo disse ao seu amigo Barnabé, hein? Barnabé que discipulou ele, hein? Voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado como Marcos, escreveu o Evangelho de Marcos, João Marcos. Mas Paulo não achava prudente levá-lo. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Está até sublinhado aqui, ó. Tiveram um desentendimento tão sério, se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu. Passou então pela Síria, pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. É interessante aqui, né? É que o propósito que a gente tem não é para todo mundo. O propósito que a gente tem vai fazer com que algumas pessoas fiquem pelo caminho, porque os nossos propósitos são diferentes. Então, o meu foco está no céu, o meu foco está no reino, o meu foco está nas ovelhas, o meu foco está na palavra de Deus, o meu foco está no rebanho. É o foco do outro está onde? Está em ser um jogador de futebol, está em ser um advogado, está em ser um médico, está em ser... E aí acaba que no final das contas ele não consegue caminhar no mesma jornada que a gente, ele não consegue sonhar o mesmo sonho que a gente, ele não consegue entender nem enxergar do mesmo jeito que a gente enxerga. Então entenda, um propósito às vezes nos deixa solitários. Mamãe, você tem um propósito de cuidar desses filhos, às vezes... Tem marido que abandona, você sabe disso. Eu conheço homens que foram abandonados por esposas, para eles cuidarem dos seus filhos, das suas filhas. É um propósito que deixa a gente solitário. Você está sonhando com uma empresa e tem gente que quer caminhar para um outro destino, para um outro lugar. Ele quer fazer você viver o sonho dele, o propósito dele. É por isso que o propósito, às vezes, ele se torna muito, mas muito solitário. Aqui o apóstolo Paulo, muito interessante, o apóstolo Paulo, ele acaba brigando com o seu grande amigo, seu melhor amigo Barnabé. Por quê? Porque eles tinham propósitos diferentes. Os propósitos sempre vão seguir o plano de Deus. Atos 16, 6 a 8. Paulo e seus companheiros viajaram pela região de Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então eles contornaram a Mísia e desceram a Troade. Atos 16 é um capítulo extraordinário. Aqui o apóstolo Paulo está ganhando vida para Jesus, ele está evangelizando, ele está plantando igreja, ele está fazendo discípulos, ele está fortalecendo o coração dos irmãos na fé. Só que quando ele vai chegar na Ásia, ele estava doido para ir pregar. Imagina você pregar num lugar que nunca ninguém ouviu falar de Jesus. Você chega orando, os demônios batem retirado, os enfermos são curados. Aí Deus diz: aqui não. Mas Deus, eu tenho uma vocação, eu tenho um propósito, eu tenho um chamado para ganhar gente para Jesus. Ele diz: aqui não. E tem que insistir 2 vezes como determinação. Não. Então ele tem que fazer uma curva e ele vai para a região de Mísia e de Troade. Sabe o que vai acontecer aqui, gente? Quando você segue o plano de Deus, preste atenção. Ele chega na casa de uma mulher chamada Lídia. E ali ela se converte, os filhos dela se convertem. Ele vai pregar, uma confusão na cidade. Ele é preso. E à noite ele começa a cantar. Vem um terremoto, aquele louvor. Ela entra naquela cadeia pública. E aí um terremoto, as correntes se quebram. E aí o centurião vai se matar e diz: não faça isso. E ele vem tremendo, e aí vem aquela expressão:
em Atos 16, 30 e 31. Crê no Senhor Jesus, será salvo, tu e a tua casa. Um texto que todo crente novo convertido conhece, quando você se converte sozinho. Se você seguir o plano de Deus, você está seguindo o propósito de Deus. O propósito segue o jeito, o modo de Deus. Certo dia, sendo Moisés já adulto, viu o egípcio espancar um dos hebreus, correu olhar por todos os lados e não vendo ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Quando o faraó soube disso, procurou matar Moisés, mas este fugiu e foi morar na terra de Midian. Havia um propósito de Deus para libertar cativos? Havia. Pega Gênesis 17, Deus fala o seguinte: certamente a tua descendência, Abraão, vai ser escrava no Egito por 400 anos, então vou levantar um libertador. Pronto. Moisés falou, sou eu. Deus me chamou para isso aí. Só que ele vem fazendo o jeito de Deus, ele faz na carne. Ele vai lá, olha para um lado, olha para o outro, mas não olha para o céu. É gente que quer fazer ministério sem consultar Deus. É gente que quer fazer uma vida ministerial sem falar com Deus. Não, eu sou capaz, eu sou bom, eu estudei para isso, querido. É do jeito do Senhor, ele vai lá e mata um soldado. Ele acaba perseguido pelo faraó, o faraó quer matar ele, ele tem que fugir. Tem muita gente fugindo de ministério, caindo em depressão, desencantado com a igreja. Por quê? Porque quer fazer do jeito dele, não do jeito de Deus. Quer fazer da maneira dele, não da maneira de Deus. É gente carnal. Ele fala, não, a Bíblia diz, você está fora do propósito de Deus. Deus não chamou você para isso. Então você é o quê? Você é obrigado a fugir quando Moisés fugiu. Encerrando. O propósito de Deus segue o tempo de Deus. Êxodo 14, passaram 40 anos, os egípcios perseguiram-nos, todos os cavalos e carros de Faraó e os seus cavaleiros e o seu exército. Estavam perseguindo o exército de Israel. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros de guerra e sobre seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e os seus cavaleiros, e todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. Quando você faz do jeito de Deus, no modo de Deus, no tempo de Deus, ele, em vez de sepultar um soldado, ele sepulta todos os problemas. Propósito segue o jeito de Deus, segue a maneira de Deus, segue o tempo de Deus. Então, deixe Deus ser Deus na sua vida. E se Deus continua dizendo não para você por enquanto, aguarde, porque o teu dia vai chegar. Por quê? Para quê? E por quem? Se você responder essas 3 perguntas, você vai descobrir o propósito de Deus na sua vida. Combati o bom combate, acabei a carreira, a jornada, guardei a fé. Agora está me reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. O propósito responde à pergunta, por quê? Por que eu estou aqui? Isso faz eu olhar para trás, isso faz eu olhar para o meu passado. Por que eu cheguei onde eu cheguei? Por que a minha vida chegou onde chegou? Por que a minha história chegou onde chegou? Por que a minha vida familiar chegou onde chegou? Por que as decisões que eu tomei foram tomadas? É o porquê. Existe um propósito na resposta da pergunta, por quê? Porque o porquê olha para trás. O porquê tenta discernir. Por que será que Deus, ele fez eu chegar onde cheguei? Em segundo lugar, o para quê faz eu entender o dia de hoje. Para quê? Para que eu estou aqui? O para quê faz eu enxergar o momento atual que eu estou vivendo. É interessante, no culto participei de um culto não era uma sinagoga, era um kibbutz, em Israel. Num determinado momento, o rabino que estava à frente daquela reunião, ele sabia, tinha um monte de cristãos juntos,
ele fez toda aquela congregação virar de costas, para que aquela congregação visse o passado. É uma cerimônia linda. Você imagina todo mundo virando de costas. Ele fala assim: agora olha para o teu passado. E veja de onde que Deus te tirou. E eu lembrei, Deus brincando no barro, na casa da minha avó, num lugar muito pobre, em Nilópolis, no Rio de Janeiro. A gente não tinha nada, não tinha um carrinho para brincar. Eu lembro que uma vez no Natal, eu ganhei um violão desses de madeira que vendia na feira. E quando eu saí, que eu pulei da cama, eu pisei nesse violão e quebrei o violão, eu já não tinha brinquedo. Quer dizer, você sai de um lugar de pobreza, você sai de um lugar de miséria, você sai de um lugar em que você vive ali com tão pouco, que você ganhava uma blusa nova só no Natal. Era assim que a gente vivia. Então Deus vê assim: olha de onde que eu te tirei, olha do passado que eu te tirei, olha para onde eu te trouxe. Isso responde o porquê do meu propósito. O para quê diz assim: eu estou aqui agora para quê? Eu estou aqui agora, qual é a razão de eu estar aqui? E o porquê? Por que eu estou fazendo isso? O propósito aponta sempre para Jesus, aponta para Deus. Propósito é um chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida, para a gente cumprir uma tarefa, para a gente que combater o bom combate, guardar, permanecer, terminar a carreira e guardar a fé. Terminar a carreira e guardar a fé. Amém? Vamos encerrar. Eu quero orar por você. Quero orar pelo propósito de Deus na sua vida. Quero orar pela sua vocação, pelo seu chamado. Eu quero orar pela sua vida como pai, como mãe, como filho, como trabalhador. Eu quero orar pela sua vida para que você encontre em Deus o propósito da sua vida. Pai querido, te damos graças, Senhor Deus, e te louvamos, porque a tua palavra é viva e eficaz e não nos deixa nos perder, Pai. Não nos deixa nos afastar do caminho da jornada e nem do propósito do Senhor para a nossa vida. O teu propósito é que eu e que os meus irmãos, as minhas irmãs, nos tornemos iguais a Jesus Cristo, semelhantes ao teu Filho Jesus. Então não deixa o conforto, não deixa as dificuldades, não deixa o desânimo tirar de nós o foco, Senhor Deus, da gente frutificar como filhos do reino, como filhos da luz, no meio desse mundo em trevas, para que homens e mulheres vejam também o brilho da nossa luz e glorifiquem ao Pai, que é o Senhor que está nos céus. Pai, não deixa a gente perder a jornada do propósito da nossa vida. Não deixa a gente viver apenas um dia após o outro. Mantenha os nossos olhos fixos naquilo que está no futuro, naquilo que é o propósito, naquilo que é o objetivo da nossa vida. Eu quero abençoar os teus filhos, Pai. Cada vocacionado, cada um dos homens e mulheres chamados para ser pais benditos, para ser mães benditas, para ser filhos segundo o coração do Senhor. Eu quero abençoar, Pai, o trabalho e a obra das mãos dos teus filhos. E eu quero abençoar o propósito do Senhor na vida de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Eu te abençoo assim em nome de Jesus.